Diga isso comigo, por favor. Iniciativa é sair na frente. Diga isso, iniciativa é não esperar acontecer, é fazer acontecer. O título da mensagem de hoje é Iniciativa. Coragem para romper, coragem para pedir. Vamos abrir essa reunião dizendo o seguinte: toda mudança parte do mesmo ponto. Precisa existir pelo menos uma pessoa que acredita que a mudança é possível. Em outras palavras, diga isso comigo, por favor. Aquilo que eu acredito agora e o meu futuro estão conectados. Aquilo que eu acredito agora, as minhas crenças de agora, estão ligadas, conectadas ao meu futuro. Se não existe essa pessoa que acredita, não existe iniciativa. E sem iniciativa não existe mudança. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: sem iniciativa não existe mudança. Muitas vezes, dar aquele primeiro passo é altamente desafiador, porém, essencial, extremamente necessário. Os passos que eu não dou hoje é o arrependimento que vai me acompanhar no dia de amanhã. Os passos que eu não der nesse dia de hoje são os arrependimentos que nós vamos acompanhar, em alguns casos, por toda uma vida. Falando sobre arrependimento, nós não estamos falando do arrependimento que nos leva a uma mudança. Nós estamos falando daquela dor que nos acompanha quando nós caímos a ficha, que nós deveríamos ter feito algo ou deveríamos ter deixado algo, porém, naquele momento nós não o fizemos. Vou citar alguns exemplos. Noé precisou de uma iniciativa muito forte para começar o projeto chamado Arca. Não existia sinal de chuva, não existiam indícios de que um grande dilúvio iria acontecer, mas ele ousou arriscar. E aí a pergunta que eu vou fazer agora é de uma forma um pouquinho diferente. E se Noé não tivesse tido a iniciativa de começar aquele grande projeto? O que teria acontecido? Ele teria morrido juntamente com todos aqueles que morreram quando o dilúvio chegou. Tem algumas coisas que nós precisamos começar a fazer agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui um mês, é agora. E eu preciso desse entendimento. Dependendo do que eu não começo a fazer agora, eu posso estar trabalhando para que eu atraia para a minha vida alguma espécie, alguma forma de morte. Pode não ser a morte física, ser enterrado, mas pode ser a morte da minha família, pode ser a pior entre todas as mortes, a morte espiritual, pode ser a morte de projetos, sonhos, ideias. Um outro exemplo, Abraão, ele precisou de iniciativa para deixar o lugar conhecido para partir em direção a um lugar completamente desconhecido. Ele precisou de força, de muita determinação para tomar um rumo diferente depois de já ter completado 75 anos de idade. Gente, se já é difícil começar algo novo quando nós somos novos,
o que dirá partir para o novo, partir para o desconhecido, depois que nós já estamos em idade extremamente avançada? Por mais que os meus pais tenham muito vigor, tenham muita energia, frequentemente eu ouço o seguinte do meu pai: filho, eu já não tenho a mesma energia que eu tinha há 20, 30 anos atrás. Olha, eu estou dedurando a idade dele aqui, estou expondo ele. E aí o que eu ouço em seguida é o seguinte: aproveite as oportunidades que você está tendo agora, porque pode chegar um momento em que você vai querer fazer algo, mas o seu corpo vai estar impossibilitado de realizar. No livro de Gênesis, no capítulo 24, no versículo 1, o texto começa assim: Abraão já era velho em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Deixar aquele lugar conhecido fez com que ele recebesse algo que respingaria sobre todas as áreas da vida dele. O sair fez com que ele recebesse absolutamente tudo. E se naquele momento ele não tem a iniciativa de sair? Se naquele momento ele não tem a iniciativa de se arriscar em algo novo? Se naquele momento ele não tem a coragem de ouvir a direção que o Senhor havia dado a ele? O não ter iniciativa teria custado o tudo que Abraão recebeu. A falta de iniciativa de alguns tem custado esse tudo e muito mais. Eu poderia citar como exemplo também Isaac, que precisou crer no que o Senhor estava dizendo, e não só, ele precisou de muita iniciativa para usar as sementes que ele possuía nas mãos dele. Eu costumo dizer que Isaac, ele colheu 100 vezes mais, porque ele teve a coragem, a ousadia de usar o que estava à disposição dele. Eu vejo muitas pessoas desperdiçando oportunidades, desperdiçando aquilo que muitas vezes ela considera ser pouco ou desprezível, que está nas mãos dela, e elas se esquecem que o nosso pouco é o suficiente para Deus realizar coisas incríveis. Então tem muitas pessoas desperdiçando dons, talentos, abrindo mão de muitas coisas que muitas vezes foi o Senhor que implantou, que colocou dentro de nós, por não crer que de alguma forma vai gerar frutos. A pergunta que eu faço é a mesma: e se Isaac não tivesse semeado, se ele não tivesse tido a iniciativa de semear naquela terra, naquele momento, a despeito de crise, fome, seca, a despeito da dificuldade que assolava aquela terra naquele momento, ele nunca teria colhido 100 vezes mais. Ele nunca teria alcançado a colheita extraordinária que ele alcançou. Eu poderia citar o exemplo de Daniel, que teve iniciativa para dizer a Nabucodonosor: me dá um tempo, eu vou e eu voltarei com a resposta que o Senhor está pedindo. Ele arriscou. Se ele não se arrisca naquele momento, sabe o que iria acontecer? Daniel iria morrer com todos os outros sábios que existiam naquela província. Ele ia perder a sua vida. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele tinha convicção, a certeza de que, de alguma forma, o Senhor enviaria as respostas que eles precisavam para aquele momento, para aquele tempo. Nós poderíamos citar vários outros exemplos bíblicos que demonstram o quanto a iniciativa é importante na vida de uma pessoa. Eu poderia citar o exemplo da mulher cananeia, uma mulher que se viu lutando não simplesmente por ela, mas por uma filha, por alguém que ela amava, uma mulher que teve a coragem de dizer: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uma mulher que lutou, que se posicionou, que ela não aceitou uma resposta negativa. A rainha Esther, a mulher sunamita, Débora, José, Davi na ocasião em que ele encarou Golias. Diga isso comigo, por favor. As iniciativas sempre produzirão oportunidades
e possibilidades. Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho tido oportunidades ao longo da vida. E de fato, concordo, acredito que é o que está acontecendo, mas não pelos motivos que a pessoa acredita, mas a falta de iniciativa está gerando essa falta de oportunidade, essa falta de correr riscos, está fazendo com que portas permaneçam fechadas. Tem portas que só vão se abrir depois que eu tiver a coragem de dar o primeiro passo. Entenda o que eu estou falando agora. Tem portas que só vão se abrir para nós depois que eu tiver a coragem de dar o primeiro passo. Tem momentos que nós vamos dar passos às escuras? Tem momentos que nós vamos precisar dar alguns passos sem ter indícios, sinais, sem ter nenhuma possibilidade de uma mudança, de algum grande acontecimento? Tem. Mas eu preciso crer no Senhor ao ponto de me arriscar sem pensar nos ICs da vida. Já repararam que grande parte, 90% possivelmente dos ICs que nós liberamos são voltados para o lado negativo da coisa? E se não der certo? E se ele não me ouvir? E se não for aceito? E se no final eu perder tudo? E se eu não receber o que eu estou esperando? E se isso nunca mudar? E se eu nunca conseguir romper? E se nunca me perdoarem? E se eu nunca conseguir ir além? Se eu nunca conseguir crescer? Gente, esses ICs parecem ser inofensivos, mas eles falam muito sobre o tipo de fé que existe dentro de cada um de nós. Falam demais sobre o que existe dentro de nós, o espírito que existe dentro de nós. Quando nós falamos sobre iniciativa seria a nossa capacidade de agir sem que uma força externa me obrigue. Eu não preciso de alguém o tempo todo no meu pé dizendo, vamos, faça, acredita. Quando você se liberta dessa necessidade de ter uma força contrária, te empurrando, fazendo com que você venha avançar, aí você entende que você entrou no caminho do crescimento. Uma das maiores provas de maturidade é você chegar ao ponto de que você não precisa ser carregado por ninguém. Você não precisa receber uma ligação para saber o que precisa ser feito. Você não precisa receber uma mensagem para saber o que precisa ser feito. Você não precisa ver a água batendo na bunda para começar a fazer aquilo que é necessário. Iniciativa é não ter nenhuma força, mas eu estou colocando força para fazer o que é necessário. Diga isso comigo, por favor. Iniciativa é sair na frente. Diga isso, iniciativa é não esperar acontecer, é fazer acontecer. Até porque eu entendo que querer sem agir é perder. Não importa o quanto eu queira algo, se não houver um equilíbrio entre as ações que eu vou ter ao longo da vida, de nada me serve. Eu não consigo sair do lugar de derrota. E olha, se tem algo que nós criamos, são justificativas para explicar o porquê do contexto em que nós estamos vivendo. E por que as justificativas são tão perigosas? É mais fácil uma pessoa sair da derrota para a vitória do que dar justificativas para a vitória. Eu nunca vi uma pessoa sair das desculpas para a vitória, mas eu já vi muitos derrotados começarem a vencer, porque começaram a dar nome certo às coisas, começaram a dar os primeiros passos, começaram a ir além, começaram a romper com aquela bolha que muitas vezes dá trabalho para romper, mas quando rompe é algo extraordinário que acontece. Um outro grande exemplo que eu poderia citar é a passagem que conta a história do paralítico carregado por 4 pessoas. Sem dúvida alguma, aqueles homens não queriam mais carregar aquele contexto, aquela realidade.
Mas eles tiveram a iniciativa de pegar aquilo que representava um problema e eles levaram pela fé até o Senhor, sem saber o que eles iriam encontrar lá, sem saber se iria dar certo ou não, sem saber se eles viveriam um milagre ou não. E a força que existiu dentro deles era tão grande, tão grande, tão grande, que quando eles removeram o teto para poder descer aquela maca onde estava o paralítico, representa como se eles estivessem tirando todos os obstáculos que existiam diante deles perante o Senhor. Se você quer avançar, se você quer sofrer uma renovação mental, pare de criar obstáculos, comece a procurar soluções. E nós acreditamos no quê? Tudo tem jeito, diga isso comigo por favor, tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução, em quem? Eu não preciso de um convite, eu não preciso da permissão de ninguém para começar a dar passos que eu nunca dei. Eu preciso de algo muito simples, vontade. Mas eu não estou falando daquela vontade passageira, mas eu estou falando daquele desejo intenso que arde dentro de nós. E isso nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se você quer conhecer o Senhor, saiba que isso tem um preço. Não é de graça. Não é de qualquer jeito. Diga isso comigo, por favor. Desejos fortes produzem ações fortes. Quando esse desejo arde dentro de você, você para de medir o tamanho dos desafios, você para de olhar para a altura dos obstáculos que existem diante de você, e você começa a focar o seu objetivo. Eu quero chegar lá nesse lugar de intimidade, então eu vou abraçar o que eu preciso abraçar, e eu vou deixar o que eu preciso deixar. E convenhamos, abraçar algumas coisas e deixar outras nem sempre será fácil. E olha, só no nosso íntimo a gente sabe de verdade o que nós precisamos deixar. Tem algumas coisas que nós nunca vamos ouvir de homens. Deixe isso. Porque os homens muitas vezes não vão saber que isso existe em nós. Mas o Senhor constantemente, Ele vai dar sinais. Constantemente Ele vai confirmar algumas coisas. Eu vou citar um exemplo que eu compartilhei com o Guilherme hoje. Há um tempo atrás, eu precisava tocar num ponto que eu não queria tocar, que eu não queria mexer. E eu acredito que todos nós temos esse ponto, esse lugar. Tem algumas zonas da nossa vida que nós cercamos tão bem, que nem nós conseguimos de certa forma ter acesso. E aí numa madrugada, o Senhor me acorda. E Ele me acorda e eu acordo com aquela sensação assim, você vai mexer neste ponto. Falei, tá de brincadeira, Deus. Não quero. Só que naquele dia, o sentimento que veio dentro de mim, não dava muito para combater. E aí eu tentei colocar o Senhor à prova. Eu falei assim, tá, Deus, eu não quero. Mas se é para eu tocar nesse ponto, eu quero um sinal. Sabe quando a gente vai procrastinando, vai tentando ganhar um tempinho? Sabe aquela história de quem está devendo e fala assim, semana que vem você aparece aí, e aí eu acerto com você. Aí você manda uma mensagem, daqui 2 dias eu vou ter o dinheiro. Você vai tentando ganhar um tempo? E aí, o sinal que eu pedi foi um sinal assim, eu fui muito específico. Senhor, eu quero assim,
por essa pessoa e tem que ser amanhã. Olha eu cobrando alguma coisa de Deus. Não há de ver. Vocês já entenderam onde eu vou chegar, né? Que no dia seguinte, da forma que eu pedi, pela pessoa que eu pedi, veio o sinal. Aí eu pensei, agora lascou, vou ter que falar mesmo. Tem algumas coisas que para nós como homem, é muito difícil trabalhar. Algumas questões de personalidade, práticas nocivas, vícios ocultos. Tem desejos, por exemplo, que talvez dentro de você, eles nascem com muita força e você pode não se entregar aqui fora. Você tem um certo nível de autocontrole, equilíbrio, domínio próprio. Mas tem oportunidades que esses desejos, eles surgem com muita força. Muita força. Eles surgem de uma forma muito aguda. Sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é impossível combater, resistir ou vencer algumas coisas. Preste atenção no que eu vou dizer. Mesmo que você queira muito vencer algo, se não for pelos caminhos certos, e a Bíblia fala que existe alguém que é o caminho, se não for pela pessoa certa, nós vamos tentar constantemente, nós vamos nos decepcionar conosco. E aí o que acaba acontecendo com muitas pessoas? Por conta daquele acúmulo de decepções consigo mesmo, sabe quando você fala assim, agora eu vou começar a fazer isso, e daqui a pouco você está retrocedendo naquilo. Agora eu vou começar a fazer isso, e daqui a pouco você está retrocedendo naquilo. Chega a um ponto em que a sua própria palavra, ela perde credibilidade para você. E aí é onde muitas pessoas acabam deixando de acreditar em si mesmos, acabam desistindo de mudanças que elas não deveriam desistir, acabam voltando atrás em decisões que muitas vezes eu já estou consciente disso. E se você ainda não entendeu, entenda. Até o próprio Deus sabe que vai acontecer dessa forma muitas vezes. Quando nós estamos num processo de transformação, o novo nascimento, ele gera uma criança espiritual. E a Bíblia fala sobre maturidade, nós vamos adquirindo conforme o tempo vai passando. Conforme nós vamos conhecendo o Senhor, conforme nós vamos conhecendo a palavra, conforme nós vamos vivendo algumas experiências de vida. Mas falando da criança espiritual, quem aqui tem filho, bebê, filho, criança? Levanta as mãos, por favor. Vou citar o exemplo do Josué. Josué começou a andar por agora. Mas alguns meses atrás, quando ele tentava andar, o que ele fazia? Caía. Muitas vezes, antes de nós conseguirmos nos firmar em algumas coisas, nós vamos cair. E entenda que eu não estou falando de entrar no campo da aceitação, aceitar as minhas quedas, mas é aceitar o processo que eu estou passando. Antes de me firmar por completo, antes de romper com alguns padrões por completo, antes de me tornar uma nova criatura, é que nem a história do fruto do Espírito. Tem horas que o fruto do Espírito ele quer dar mau contato. Tem horas que ele não quer funcionar. Tem horas que o fruto do Espírito está meio à fase. Você está equilibrado por um lado, está querendo perder o controle do outro. Mas nós precisamos tomar algumas decisões e nós não podemos voltar atrás. Até porque o ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado, ao meu ver, principalmente por isso. Pelo quê? Ele não voltou atrás da decisão que ele tinha tomado de aceitar o propósito pelo qual ele foi enviado aqui nessa terra. E bendito o momento que ele foi crucificado. Por mais difícil e doloroso que tenha sido, foi por um propósito maior. Tem algumas experiências que nós vamos viver na vida que serão extremamente dolorosas, mas é por um propósito maior.
Tem dores que nós vivemos, tem algumas experiências que nós vamos viver ao longo da vida, e assim, Deus não vai nos privar de muita coisa, eu já adianto, e para o nosso bem. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus, Ele não te dá aquilo que você quer. Ele te dá aquilo que você precisa. Qual que é a dificuldade que nós encontramos nisso? Normalmente o que precisamos nós não queremos, e normalmente o que nós queremos nós não precisamos. Muitas vezes eu vou querer um milagre, mas o que eu vou precisar mesmo é de um processo. Muitas vezes eu vou querer a cura para minha lepra, mas o que eu vou precisar é daquele processo em que eu tenho que ir até o Rio Jordão, mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes, vencendo meu orgulho interno, para só então chegar ao destino que eu desejo. Eu ouvi uma pessoa falando para mim o seguinte, e eu gostei, fez muito sentido. A construção da arca, por parte de Noé. Tem estudos que dizem que ela levou 70 a 100 e poucos anos. Durante esse período, não era Noé que estava construindo a arca. É como se a arca estivesse construindo um Noé. Porque naquele processo que nós passamos, que exige de nós, fisicamente, mentalmente, espiritualmente falando, nós estamos sendo construídos internamente. Muitas coisas são desenvolvidas dentro de nós. Muitas coisas, muitos pontos são trabalhados dentro de nós. E é assim, quando nós pensamos que nós chegamos no ponto, Deus mostra que nós estamos muito crus. Todo ano é como se Ele estivesse trabalhando algo em nós. Eu vou ser muito sincero. Eu respiro isso aqui 24 horas por dia. Talvez a pessoa mais presente aqui dentro da igreja, falando de vocês membros, venha talvez 4 vezes, talvez 5 vezes por semana. Eu estou aqui 24 horas por dia, todos os dias. Quando eu penso que eu estou um filézão pronto, eu estou preparado, vem uma mensagem que deixa muito claro. Vitor, tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Tem muitas coisas que você precisa melhorar. E o que é mais interessante é que normalmente, quando nós ouvimos algo que mexe conosco, não foi a primeira vez que nós ouvimos. Porque normalmente nas primeiras vezes nós não damos atenção, nas primeiras vezes nós não levamos tão a sério, nas primeiras vezes nós não damos abertura para que algumas coisas pudessem ser trabalhadas em nós. Eu compartilhei isso com outro grupo, em uma outra oportunidade, de que 2025 foi o ano mais importante da minha vida. E eu não falo porque eu tive os melhores resultados, porque eu não tive. Foi o ano mais importante da minha vida, e ao mesmo tempo o ano que eu mais chorei, mas foi o ano em que Deus mais trabalhou pontos em mim. E eu não vou falar que é que Deus não quis trabalhar em outros momentos. Não é isso. É que no ano passado eu dei aberturas que eu nunca tinha dado. E sabe uma coisa que precisa ser dito a respeito do trabalhar do Senhor? Gente, Deus não impõe nada. Ele não te obriga a nada. Ele te dá a oportunidade. Ele coloca diante de você vida, bênção, uma oportunidade de fazer diferente. E do outro lado, é o caminho que nós já conhecemos antes do Senhor. É o caminho da dor. É o caminho das perdas. Deus, Ele nunca impôs e nunca vai impor sobre ninguém mudanças.
Somos nós que escolhemos aceitar ou não. Se você não deixar Deus trabalhar no seu profundo, você nunca o conhecerá profundamente. Não tem como. Deus precisa entrar. Tem horas que nós precisamos de muita coragem para dizer assim, ó, Senhor, pode entrar. Parecem palavras inofensivas, simples de serem ditas, mas o Senhor é luz. E muitas vezes tem muitas trevas dentro de nós que nós não queremos que sejam iluminadas. E quando Ele chega, Ele ilumina tudo. E aí quando você tem clareza de algo, você não pode ignorar aquele algo. Você precisa trabalhar. Você precisa mudar. Eu ouvi de uma pessoa o seguinte: eu percebi que eu era uma pessoa de meias palavras. Eu falava, mas não falava. Eu falava o que me interessava. É assim, Deus mostrou, Ele revelou. Agora, se vai evoluir esse quadro, esse contexto, depende 100% da pessoa. Depende 100%, sempre dependeu 100% de cada um de nós. Em que sentido? Nós dependemos do Senhor, precisamos dEle, mas nos colocarmos no caminho certo, cabe 100% a nós. 100%. Marcos 3, versículo 24, diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa, diga isso comigo por favor, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também, o que está escrito ali? E se Satanás se opuser a si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Muitas vezes essa divisão não acontece entre duas pessoas. Muitas vezes essa divisão é uma divisão interna. Ora estou crendo, outra hora estou duvidando. Uma hora estou firme, outra hora estou extremamente oscilante. Ora estou enchendo o peitinho para falar, eu creio, já deu certo. Daqui a pouco eu entro num aspecto de fragilidade, que muitas vezes quando a gente cai a ficha daquele momento de fragilidade, eu vou morrer, minha vida está acabando, não sei o quê, dá até vergonha quando nós lembramos de algumas coisas. É o que Elias disse para aquela nação naquele contexto em que ele entrou num desafio contra os profetas de Baal. Até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos? Eu poderia usar outra colocação. Até quando vocês vão permanecer divididos? Ora fazendo, ora não fazendo. Ora acreditando, ora duvidando. Onde existe intimidação, diga isso comigo por favor. Aonde a intimidação prevalece, a iniciativa desaparece. A intimidação é um dos meios mais poderosos que o diabo usa para te frear em muitas coisas. Ele te intimida e anula a sua iniciativa. Você não consegue nem começar. É o medo, é o pavor, é o medo de não dar certo, é aquele receio de não acontecer. Uma equipe dividida, uma casa, uma empresa, setores da igreja em desunião não prevalecem. Seja qual for o contexto, a divisão precisa ser eliminada. No 27 diz assim, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Qual é o grande problema do medo? A sua origem. Se está escrito que o Senhor não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor, de domínio próprio, de equilíbrio, de onde vem o medo?
Quem promove o medo dentro de nós? E por mais inofensivo que o medo pareça ser, o medo pode levar muita gente para o inferno. Muita gente pode perder a salvação pelo medo, pela covardia, pelas inseguranças. Então, mais do que nunca, nós precisamos combater a intimidação frente a frente, cara a cara. A intimidação, ela nos faz recuar quando nós precisamos realmente avançar. Por isso nós precisamos ter um autocontrole, um domínio sem assim precedentes das nossas emoções. Elas nos sabotam demais. E é assim, nós precisamos nos lembrar que as emoções são passageiras, mas as decisões que nós tomamos muitas vezes não serão passageiras. Por isso nós precisamos tomar decisões com base naquilo que é certo, a despeito do que eu estou sentindo. 1 Reis 19, a partir do versículo 19, diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Zafate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar. Diga isso comigo, por favor: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Tem traduções que dizem assim: mas lembre-se do que eu fiz. Tem lugares que nós precisamos sair para nunca mais voltar. Porque dependendo do lugar que eu volto, eu acabo me esquecendo de tudo aquilo que representa ou a mudança da minha vida, ou o meu novo estilo de vida. Dependendo do que eu encontro ao longo da minha vida, que me é familiar de um passado talvez até distante, se eu não estiver muito focado nas coisas certas, eu volto e fico. Eu não vou me despedir. Eu volto a conviver, por exemplo, com companhias que representam uma velha vida. Eu volto a frequentar lugares que representam uma velha vida. Eu volto a falar de formas e maneiras que representam a velha vida. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Sabe aquela expressão, queimar o barco? Quem já ouviu essa expressão? Levanta as mãos, por favor. Ela surgiu nesse contexto aqui. Eliseu, ele queimou o barco dele, para não dar a menor chance, a menor possibilidade de uma possível volta. O problema de muitas pessoas é que elas querem viver uma grande mudança, coisas grandes no Senhor, mas nunca fecham ciclos, não queimam o barco, sempre deixam alguma carta na manga para uma possível volta. Aqui Eliseu, ele estava literalmente fechando um ciclo, porque para ele não existia possibilidade de dar errado. Ele tinha certeza de algo: não volto para cá. Isso precisa existir dentro de todos nós. Eu não volto para determinado lugar, eu não volto para aquela realidade. Entenda que Eliseu, ele tinha bens, animais, rebanho, as parelhas de bois, era considerado alguém com posses. Porém, ele estava 100% consciente da decisão que ele estava tomando naquele momento. A atitude de Eliseu é de alguém que não estava em partes. Ele não estava dividido. Ele estava por inteiro.
A coragem de mudar de Eliseu é impressionante. Nada foi prometido, nada foi garantido, mas de uma certeza ele tinha: estou entrando nisso para dar certo. Estou entrando para esse novo estilo de vida para dar certo. No capítulo 2 diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não o deixarei ir só. Então foram a Betel. Para quem não se recorda, Betel significa casa de Deus. É quando nós tomamos consciência da presença de Deus e da companhia do Senhor. Betel é o lugar do altar, e muitas vezes vamos ouvir: pare, isso é bobagem. Ô crentinho de igreja, você vai demais na igreja. Quem já ouviu isso em algum momento, por favor? Todos nós vamos passar por essa fase. Todos nós vamos passar por Betel. Todos nós precisamos passar por Betel. Até porque é na presença do Senhor que nós vamos descobrir quem realmente somos. Não é quem nós falamos que nós somos, é quem nós de fato somos. É na presença dele que nós seremos capacitados, é na presença dele que nós vamos encontrar o nosso propósito de vida. Entenda que propósito de vida, ele não tem uma ligação direta com ganhar dinheiro, vai muito além. Vai muito, muito, muito além. Muitos dizem ter Deus, mas não têm consciência dele. Dizem ser crentes, mas não têm um relacionamento íntimo e pessoal com ele. A Bíblia deixa muito claro que para o Senhor tem mais valor o relacionamento que temos com ele do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer. Gente, sinceramente, chega um ponto que talvez a coisa mais fácil que nós podemos dar ao Senhor é um bem material. É a coisa mais simples. Com base até num relacionamento, por exemplo, entre duas pessoas, é mais fácil dar um bem material a alguém do que dar o seu amor para essa pessoa. É muito mais fácil você dizer assim, ó, mas eu te dou tudo. Parece familiar? Eu te dou tudo. Te dou um teto, água, roupas, te dou bolsas, te dou sapatos. É mais fácil dar esse tipo de tudo do que nos entregarmos por inteiro. Betel representa esse momento. É o se entregar por inteiro ao Senhor. Em outra reunião disse isso, eu vou repetir. Vitor, você acredita que Deus ele vai pedir tudo aquilo que nós temos? Não, não acredito. Não acredito mesmo. Mas isso não muda o fato que nós precisamos deixar tudo na mesa, caso ele decida pedir. Pode ser que talvez Deus nunca te peça um Isaac. Sabe aquilo que tem valor? Sabe aquilo que você ama com a força da sua alma? Pode ser que ele nunca te peça. Mas deixe o Isaac lá. Porque se o Senhor pedir, estou aqui. Eu te dou o meu Isaac, Senhor. Pode ser que ele nunca peça muitas coisas para nós. Mas a nossa vida precisa ser entregue a ele. Os nossos filhos precisam ser entregues a ele. A vida do nosso cônjuge precisa ser entregue a ele. O nosso dinheiro suado precisa ser entregue a ele. Tó, Senhor, é seu. Se o Senhor quiser pegar para fazer alguma coisa, amém. Se não quiser, está disponível. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Perceba que logo após ele tomar a decisão de seguir o homem de Deus, Elias, a primeira coisa que ele ouviu foi: fique aqui. Gente, o que não vai faltar serão estímulos para nos fazer parar ao longo da caminhada. Nós vamos ter motivos de sobra
para desistir, para parar, para abandonar o propósito, para abrir mão do chamado, para virar as costas para o Senhor, para quebrar aquela corrente positiva que a gente tinha estabelecido no nosso compromisso, no nosso relacionamento com o Senhor. A batalha do foco é uma das batalhas mais acirradas do ser humano. Por diversas vezes nós vamos ouvir, não vá, não precisa, não é bem assim, não vai fazer diferença. E o que realmente importa é as respostas que nós vamos dar. Diga isso comigo, por favor. O meu foco. Mais forte, diga isso. O meu foco definirá o meu destino. Diga isso de uma forma diferente. Diga isso. Não existe plenitude de resultados sem plenitude de foco. Não existe mudança completa com entrega parcial. Não tem como eu querer que a mudança seja completa se a minha entrega estiver sendo parcial. Nós precisamos tomar muito cuidado com as distrações. Porque perceba que o fique aqui não estava vindo do diabo. Estava vindo de uma pessoa que, em tese, mesma fé, mesmo espírito. Muitas vezes tem algumas coisas que vão chegar até nós como sendo inofensivas e não vai ser um problema. Mas na verdade, no nosso íntimo, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Tá, você não quer ir ao culto aquele dia, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu vou. Talvez o meu melhor amigo de igreja não vai estar lá no culto naquela reunião, mas eu vou. Talvez eu não vou ter pessoas da minha casa se separando para orar junto comigo, mas eu vou. Talvez não serão todos ao meu redor que terão paciência, mas eu terei. Diga isso comigo, por favor. Pequenas distrações geram grandes quedas. Foco é um exercício consciente, é um exercício diário. Eu preciso de força para subir, basta relaxar para eu começar a descer. Quando nós falamos sobre foco, foco é dar a mesma resposta em ocasiões diferentes, foco é saber dizer não, foco é não parar em um projeto enquanto não houver concluído, terminado ele. Diga isso comigo, por favor. Focados, agarram as oportunidades, distraídos, perdem oportunidades. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. É curioso, né? Todos sabiam que Elias seria levado, não sabiam? Todos nós sabemos o que fazer, mas não são todos que fazem. Perceba que todos sabiam que Elias seria tirado, só Eliseu estava seguindo Elias. Gente, eu não estou falando que é fácil, literalmente. Viver o evangelho não é um estilo de vida fácil, mas nos foi deixado algo chamado Espírito Santo. Eu vou colocar dessa forma: ele vem para facilitar tudo que é difícil demais para nós. Com o Espírito Santo perdoar é mais fácil. Com o Espírito Santo persistir é mais fácil. Com o Espírito Santo tentar de novo é mais fácil. Com o Espírito Santo dar, pagar o bem, mesmo depois de ter recebido o mal, é mais fácil. Então Elias lhe disse: fique aqui. De novo, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então, diga isso, desceram a Jericó. Primeiro lugar, casa de Deus. Segundo, Jericó. O que Jericó representa? Jericó foi o lugar em que, quando eles começaram o processo da conquista da terra prometida, foi onde eles se depararam com fortalezas indestrutíveis, que não poderiam ser vencidas.
todos nós, quando chegamos até o Senhor, nossa, nós chegamos com uma bagagem de fortalezas, um monte de crença errada, cheios de dúvidas. Nós chegamos acreditando em tantas mentiras, tantas mentiras, tantas mentiras. Jericó representa aquela batalha difícil de se enfrentar, e por ser muito difícil, nós muitas vezes não encaramos. Jericó é aquele desafio que a grande maioria fracassa, e eu tenho medo de fracassar, e muitas vezes eu não encaro. Jericó é aquela muralha indestrutível, é aquela muralha onde não tem saída, não dá por dentro, não dá por fora, está fechada. Mas nós precisamos derrubar esses gigantes, e grande parte deles nós não conseguimos ver, porque eles existem aqui e aqui. Tem pessoas que numa simples conversa com ela é muito simples saber aonde ela vai terminar, não é porque o contexto está difícil demais não, mas é por conta do que existe de mentira aqui. Se coloquem de pé todos, por favor. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Vai para 2 Reis 6. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 dos discípulos dos profetas os acompanhavam e ficaram olhando, diga isso comigo por favor, à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Eu quero destacar 2 pontos. Primeiro lugar, o lugar do encontro com o Senhor. Segundo lugar, o lugar onde as fortalezas precisam ser destruídas. Terceiro lugar, Jordão, o lugar de transição, o lugar de virada. A conquista da terra prometida começou quando Josué, com os homens que estavam com ele, pararam na frente do Jordão e o Jordão se dividiu. O mesmo aconteceu com Elias e com Eliseu. Para atravessarem para o outro lado, o Jordão também se dividiu. Era um momento importantíssimo, era um momento divisor de águas na vida desse homem. Segundo ponto que eu quero destacar: existiam 50 profetas, 50 discípulos, ou melhor, dos profetas, que ficaram a uma certa distância. Gente, a distância não funciona. Se não estiver perto, não vai dar certo. Tem que estar perto. Tem que estar perto. E aqui nós, nesse caso, estamos falando do Senhor. Você tem que querer estar perto. É assim, ó. Eu não vou entrar nesse tema porque não quero entrar em polêmica. Mas eu vou falar pelo Vitor. Para o Vitor, eu não acredito que um relacionamento à distância com a Catarine daria certo. Entenda, gente, que existem contextos e contextos. Não estou entrando na polêmica de que talvez alguém trabalha, tem que viajar, fica longe. Não é isso que eu estou falando. Mas para mim, não daria certo se a Catarine morasse em São Paulo, eu morasse aqui e a gente tentasse fazer funcionar o nosso casamento. Como eu sei que para mim, o relacionamento à distância com o Senhor não vai funcionar. E existe uma passagem, que eu confesso que eu não lembro nem o endereço dela, mas que diz assim, que o Senhor está perto daqueles que têm coração quebrantado. Perceba, Ele está perto. Poxa, esse aqui, o coração dele é uma manteiguinha. Eu manipulo do jeito que eu quiser. Eu mexo aqui, ele aceita. Eu mexo aqui,
ele se abre. Incrível. Quero ficar perto desse. Deus quer ficar perto. Talvez essa é a maior vitória que nós poderíamos alcançar no final desse propósito. Terminarmos mais próximos do Senhor do que jamais estivemos. Mais perto dele do que jamais estivemos. Entenda que eu não estou falando de algo ritualístico. Sabia que eu já ouvi questionamentos a respeito de pessoas que disseram: mas eu oro tomando banho, às vezes eu estou andando, eu estou orando durante o período que eu estou dirigindo o carro, estou orando andando na rua e tal. E aí os religiosos muitas vezes acham isso assim, porque como que é oração? Tem que estar de olhinho fechado. E ao invés desse tipo de mentalidade gerar uma aproximação, gera mais distanciamento. Na verdade, com Deus, gente, é o tempo todo, toda hora, o tempo todo, de todas as maneiras. Você está lá no teu trabalho, às vezes você está na tua mesa, você teve um pequeno intervalinho ali, não tem nenhum cliente, não tem supervisor na orelha, não tem nada. Aí você para ali, Deus, estou passando aqui só para lembrá-lo que eu te amo. E eu preciso do Senhor. Esteja aqui. Muito obrigado. Às vezes é aquele momento que a gente está em transe. Por exemplo, você quer ver um lugar? Tem gente aqui da igreja que treina na mesma academia que eu treino. Não é para você ficar reparando em mim agora que eu vou falar, tá? Mas, por exemplo, sabe um lugar que eu gosto de orar? Eu oro mais em espírito, mas às vezes a minha boca começa a falar ali, mas baixinho. Na hora que eu estou fazendo cardio, fazendo esteira. Acho que os motivos são até óbvios, né? Porque eu preciso de uma graça maior para fazer esteira, meu Deus do céu. Mas eu estou lá. Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha família. Abençoa o povo do Ministério Mudança de Vida. Senhor, esse povo lindo, maravilhoso que o Senhor colocou aqui para a gente cuidar, Senhor, eu quero ver a vitória deles, abençoa eles, Senhor. E eu estou lá. Curioso, né? Quando eu estou orando, a raiva é menor, porque quando eu estou fazendo esteira sem orar, aí dá raiva. Nossa, gente, o estresse é muito chato. Muitas vozes vão surgir dizendo: fique aí. Qual é a sua resposta? Não vou te deixar, vou te acompanhar. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Na Almeida diz assim: peço-te de que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Diga isso comigo, por favor. Lugar certo, na hora certa. De novo, lugar certo, na hora certa. Falando da nossa realidade, sabe qual é o lugar certo e a hora certa? Na presença de Deus o tempo todo. Esse é o lugar certo, na hora certa. E o que me admira é esse homem ter essa iniciativa, essa ousadia para dizer assim: você foi grande, mas eu quero 2 vezes mais do que você tem. Perceba que ele não se encolheu, mesmo diante de um homem grandioso. O que ele pensou? Ele fez muito, mas eu acredito que eu posso ir além. Ele fez algo muito difícil durante o ministério dele, mas eu sei que eu posso ir para um outro patamar. E sabe por que ele recebeu? Porque, primeiro ponto, ele creu que era possível.
Nós nunca receberemos algo novo do Senhor se primeiro não acreditarmos que é possível. E segundo, Ele foi até o final. Que nos leva à seguinte frase. Diga isso comigo, por favor. Começar é bom, terminar é melhor. Pegue o seu projeto, por favor. Com seus olhos fechados neste momento. Não é tempo, é qualidade. Em muitos casos não está faltando tempo com Deus, mas está faltando sim uma certa qualidade com o Senhor. E a qualidade está diretamente ligada à qualidade do nosso coração. Eu gostaria que neste momento você com as suas palavras dissesse isso ao Senhor. Meu Pai, eu não vou parar. Custe o que custar, eu não vou parar. Meu Pai, eu vou continuar, eu vou resistir, eu vou persistir. Mesmo que eu ouça por diversas vezes, fique aqui, eu sei aonde eu quero chegar com o Senhor, e eu não vou parar, eu não vou abrir mão, eu não vou desistir, eu vou continuar. Eliseu recebeu o que ele desejou, porque ele soube dizer não, cada vez que ele era testado, cada vez que ele era colocado à prova, não uma, não duas, mas por 3 vezes, ele foi incentivado a permanecer no lugar aonde ele não deveria permanecer. Ele continuou a perseguir o que era certo. Persiga, acredite, busque isso com a força da sua alma, vai valer a pena. Qual é o barco que você precisa queimar? O que você precisa abrir mão de uma vez por todas? O que você precisa abandonar, deixar de uma vez por todas? Você vai dizer neste momento, se você entende que é necessário fazer um voto com o Senhor, diga isso a Ele: meu Pai, de hoje em diante, eu nunca mais volto para este barco, eu nunca mais volto para este lugar, eu estou queimando a minha parelha de bois, porque eu estou me lançando de corpo, alma e espírito no Senhor. Eu estou aqui para entregar a minha vida, eu estou aqui para entregar o que me pertence, eu estou aqui para entregar ao Senhor quem eu sou. Eu coloco a minha vida no teu altar, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e eu não vou voltar atrás. Se você não queimar a sua parelha de bois, se você não queimar o seu equipamento de arado, ainda vai existir a possibilidade de você voltar para lá. Então queime de uma vez por todas. Diga isso no teu lugar: para aquele lugar eu não volto mais. Existe um lugar que você sabe que você não pode voltar. Talvez esse lugar é um lugar de autocomiseração, talvez este lugar é um lugar de covardia, talvez este lugar seja um lugar de insegurança, talvez este lugar seja um lugar de oscilação, talvez este lugar seja um lugar de incredulidade. Você vai dizer: eu não volto, eu não volto, eu não volto, eu não vou retroceder. Eu já fui longe demais para voltar atrás, eu já fui longe demais para desistir do estilo de vida que eu assumi para mim. Não, mente dividida não dá, coração dividido não dá, não vai funcionar. Atenção dividida, ela não vai funcionar, ela não vai funcionar, ela não vai funcionar. Deus quer você por inteiro, Ele quer você por inteiro, Ele quer você. Nós não temos nada a oferecer para Ele, Ele não quer o que você tem, Ele quer você. Esse sempre foi o desejo dele, Ele sempre buscou você. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai voltar para buscar carros, casas, bens materiais, Ele voltará para buscar pessoas.
O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz, não para salvar estruturas, mas para salvar pessoas. Então tome a decisão de viver para Ele. Diga isso no teu lugar: hoje eu firmo o meu compromisso com o Senhor, assim como Eliseu, internamente ele tinha algo firmado dentro dele, e por isso ele não parou. E hoje eu me levanto, eu me lanço aos teus pés, eu me lanço de corpo, de alma, de espírito, eu me entrego por inteiro, eu entrego ao Senhor todas as partes da minha vida que eu não havia entregado, eu coloco nas suas mãos. Diga isso a Ele. Esse não é o momento de você ficar sem palavras, esse é o momento que você tem que se colocar nas mãos dele. Diga isso a Ele. Vai, Espírito Santo, eu peço, vá até ela. Vai, Espírito Santo, vai até ela neste momento. Toque ela, Senhor. É somente o Senhor quem pode convencê-la. É só o teu Espírito que pode gerar uma mudança interna. É só o teu Espírito, Senhor. É a tua presença. É pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Senhor. Receba essa presença. Receba esse favor. Receba esse Espírito que te leva a uma mudança sólida, uma mudança verdadeira. Vai, Senhor, toque ela, toque o coração dela, mexa, abale as estruturas dela. Meu Pai, eu peço, entre nos corações, entre nas mentes, tome essas vidas nessa noite. Senhor, existe uma obra que só o Senhor pode fazer. Se nós não temos Ele, nós não temos nada. Não temos nada. Muitas vezes o Senhor, Ele vai precisar mexer nas circunstâncias para entendermos o que diz a letra dessa canção. Muitas vezes Ele vai permitir algumas coisas para que possamos entender de uma forma definitiva o que seria de mim sem Ti. O que seria de mim sem Ti? O que seria da minha casa sem o Senhor? O que seria do que me pertence sem o Senhor? Diga isso de todo o seu coração. Eu não seria nada, eu não poderia nada, eu não posso nada. Sem o Senhor eu não posso. Creia, creia. É pela fé que nos aproximamos. É pela fé. O que seria de mim? Diga isso, pela fé. Sem Ti, sem Ti, sem Ti, sem Ti. O que seria de mim? Sem Ti, Jesus. Que seria sem Ti? Eleve o seu nível de adoração. Diga isso a Ele. Louve de todo o seu coração. Nada serei, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. É o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Sabe uma coisa que me impacta nessa leitura de Reis que nós fizemos juntos? É que esse homem era um homem de posses. Ele tinha a sua estrutura,
mas ele foi capaz de abrir mão de absolutamente tudo. Gente, parece um exemplo bobo, mas uma vez eu ouvi o seguinte: quer ver um negócio? Quem está com o seu celular? Levanta as mãos, por favor. Vou perguntar diferente. Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta as mãos, por favor. Sabe um dia que eu tomei um choque de realidade? Sendo muito vulnerável com vocês? Conforme tudo vai avançando, e a necessidade de praticidade aumenta, você vê que pelo celular você faz tudo. Tudo. Conta bancária, Pix, CNH, você não precisa andar mais com CNH, a física, tem a digital. Tem gente que trabalha pelo celular. Gente, tudo isso é incrível. E é curioso que quando a gente esquece o celular em algum lugar, o que a gente faz? Corre desesperado atrás dele. Eu me vi esquecendo a minha Bíblia em alguns lugares, num lugar como a igreja mesmo. E aí eu caí a ficha. Que eu não corri com o mesmo ímpeto que eu corri atrás do celular quando eu perdi o celular. E assim, ó, para que a Catarine seja testada ao extremo pelo Espírito Santo, eu adoro esquecer as coisas. Eu perco chave de carro, eu perco carteira, eu perco celular, eu perco tudo. Mas eu me vi pensando assim: tá tudo bem, vou deixar lá, amanhã tem culto, eu desço cedo, eu pego. Entenda isso de uma forma profunda. Não estou falando disso. Estou falando do nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, entenda que mais uma vez eu estou sendo bem cauteloso com as minhas palavras. Eu sei que grande parte de vocês vem do trabalho, tem uma série de fatores, rodovia, dependendo de quem mora fora. O que eu vou falar se enquadra ao perfil de pessoas que eu vou descrever. Às vezes tem lugares que a gente não gosta de se atrasar por nada nessa terra. Nada. Gente, se precisar ficar esperando meia hora lá na frente, a gente espera. Mas para alguns nós toleramos o atraso. Entenda que eu não estou falando de quem não tem a opção. Acontece. Antes de eu dizer sim ao meu chamado, eu trabalhei no escritório de advocacia. E muitas vezes eu saía tarde do escritório de advocacia. Saía às 7h20, 7h25. Cheguei em muitos cultos aqui, 7h35, 7h40. Acontece. Mas eu estou falando de poder fazer e não fazer. Nós precisamos desse zelo maior. Sabe aquele zelo que nos consome? Não é eu preciso fazer dessa forma. Não, é além. Eu quero fazer dessa forma. Eu quero. Gente, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Inclusive o fôlego de vida. Se Ele falar, quero de volta, devolve, é meu. O que acontece? Todo mundo morre. Já era. Se Ele falar, o céu é meu, só vai entrar quem eu quiser. Quem não é meu amigo não entra. Acabou, não vai entrar. Ele é soberano. Existe um texto bíblico que eu e o Guilherme conversava hoje, que diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus é soberano. Ele é grandioso. Eu não quero me estender, mas antes de nós encerrarmos essa reunião, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Até para que possamos finalizar a reunião.
num momento definidor, foi dada a oportunidade de Eliseu pedir algo. Eu acredito que um bom pedido pode mudar o seu momento, mas eu acredito que o pedido certo muda a sua história. O que você quer que o Senhor lhe faça nessa noite? Foi dada a oportunidade de Eliseu pedir, e ele teve a iniciativa, a coragem de pedir algo extraordinário. O que você vai pedir agora? Peça a Ele. Este é o momento que você tem de pedir algo novo, pedir algo diferente. Se te falta revelação, peça a Ele. Fala: meu Pai, eu quero uma revelação mais profunda. Se te falta domínio próprio, peça a Ele. Fale: meu Pai, eu quero domínio próprio. Se você não tem a presença dEle, se você não recebeu o Espírito Santo de uma forma profunda e transformadora, diga isso: meu Pai, eu quero uma porção maior da Tua presença, eu quero uma porção maior do Teu Espírito. Mas você tem que ousar, você tem que ter a coragem. Aquele homem não se intimidou. Elias foi muito grande, Elias foi extraordinário, Elias foi um homem que impactou a sua geração, e ele teve a coragem de dizer: eu quero porção dobrada desse Espírito. Diga isso: eu quero porção dobrada do Espírito que existe na liderança dessa igreja. Eu quero uma porção dobrada, eu quero uma porção maior, eu quero algo superior, eu quero algo que vai além, eu quero uma medida mais ampla. Eu quero, Senhor, a começar por mim, meu Pai. Eu desejo algo maior, meu Pai. Eu quero algo novo, eu quero algo novo diariamente. Eu quero mais com o Senhor, eu quero me aprofundar nesse conhecer ao Senhor. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero algo novo, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, meu Pai, precisamos do Senhor. Mais perto quero estar. Diga isso: mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, desde sempre. Diga isso pela fé. Sempre te suplicar, mais perto eu quero estar. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro pelo Teu povo neste momento, que nesse dia eles recebam tudo aquilo que eles pediram, que haja uma aproximação maior do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que nessa reta final do propósito, nós temos somente mais 4 dias até o encerramento deste. Eu peço que o Senhor defina, que o Senhor transforme, que o Senhor intervenha em favor de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu oro por esses projetos, Senhor. Eu clamo pela vida de todos. Eu oro por mudanças, transformações, para que reviravoltas aconteçam. Que o Senhor os abençoe, que Ele confirme cada passo de fé que você der ao longo de todo este ano. Que este ano seja coroado com a bondade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.